Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com a diretora-geral da Escola de Educação Física e Desportos, Kátia Souza Walter. Oi gente! E agora a gente vai dar início a um videocast para falar um pouco sobre a história da Kátia até aqui. Então, diretora Kátia, você poderia nos contar um pouco sobre você? Bom, eu estudei em escola pública, no meu ensino fundamental, né? Na minha época era primário, no ginásio também. No ensino médio eu fui cursar técnica de enfermagem, fiz profissionalizante em técnica de enfermagem. Aí eu fui para uma escola particular. Meu pai, junto com a minha avó, minha tia e minha mãe, custearam. E então eu fiz muitos estágios, eu adorava, fiz estágios prioritariamente no Cristo Redentor, que na época era um hospital para idosos. E eu fui muito feliz como técnica de enfermagem durante o curso de enfermagem, mas não era aquela minha onda, porque na verdade eu queria muito me aproximar de um clichê, na verdade para atender um clichê, né, de que as melhores áreas de formação no mercado de trabalho eram para o médico, para o engenheiro e para o advogado. Então, uma mulher preta, né, suburbana, enfim, classe baixa, eu queria muito, eu almejava estar nesse lugar, né, ocupar esse lugar, mas não era o meu lugar. Então eu fui muito feliz como técnica de enfermagem, mas eu sentia que não era o meu lugar. Então, mas sempre dancei, né, sempre gostei muito de dançar. Eu frequentava as aulas de dança de um clube muito perto da minha casa, onde era um preço muito, era quase que um projeto social. Eu frequentava aulas de balé. Ali eu entendo, né, que eu já escolhi o meu lugar de ocupação no mundo, que era dançante e das artes. Era o lugar do corpo, das artes do corpo. E aí, então, quando eu terminei meu ensino médio, quando eu me formei em técnica de enfermagem, eu fui fazer vestibular para medicina, fiz vestibular. Surpreendentemente passei, mas para Gama Filho, e que ainda bem, graças a Deus, hoje, né, graças a Deus, não fui porque o meu pai não tinha dinheiro para pagar. E então eu pedi ao meu pai de novo, a minha avó de novo, a minha tia de novo, minha mãe de novo, para custear um curso pré-vestibular para mim, porque eu queria fazer educação física. Porque na época era um curso no Rio de Janeiro que se aproximava mais da dança. Eu fui fazer educação física por isso. Porque eu queria, dentro da educação física, eu queria mergulhar nesse universo da dança. E na época aqui no Rio de Janeiro não tinha um curso de graduação em dança onde eu encontrasse chance de me inserir. E eu tinha que fazer escola pública, tinha que fazer universidade pública, vestibular para a universidade pública, porque eu não teria como pagar uma universidade particular, ainda que fosse de educação física e não fosse de medicina. Então, eu fiz o curso pré-vestibular, mas não consegui passar. Nos 2 primeiros vestibulares que eu fiz, eu não consegui passar para a universidade pública, eu passei de novo para a Gama Filho. Eu acho que eu tinha algum karma com a Gama Filho, entendeu? Mas eu neguei esse karma. Na época tinha uma história de crédito educativo, enfim, para a gente poder estudar, mas eu não quis isso, porque eu achei que ia ser complicado para mim, para minha família. E eu fiz vestibular. Aí na terceira vez que eu fiz vestibular, passei para a UFRJ, Educação Física, e eu fui cursar Educação Física na UFRJ. Foi assim a minha trilha até chegar aqui, né? Eu continuei dançando, mas assim, em projetos sociais. Toda vez que tinha um grupo, lá eu moro na Penha, né? Então tinha um grupo, nesse grupo perto da minha casa, que se reuniam para dançar, para fazer coreografias próprias, enfim, dançar. E aí eu frequentava esse grupo, enfim, e foi assim. Foi assim que eu cheguei ao UFRJ. Diretora Kátia, como foi sua trajetória até chegar na FD como diretora-geral? De quando eu entrei como aluna até quando eu cheguei a diretora? Isso. Ok. Então, eu entrei como aluna em 1984, tá? Enfim, e fiquei deslumbrada com todas aquelas, muitos componentes curriculares que eu curtia muito, mas alguns que eu tenho tido muita dificuldade com jogos, nossa, basquete, vôlei, handball, meu pai, enfim.
Mas eu tive professoras muito bacanas, né? A minha professora de basquete foi a Marli, a professora de handball foi a Fernanda, a professora de vôlei foi a Sônia Figueiredo. Foram mulheres maravilhosas, né? Que me ensinaram muito, muito rígidas, né? Mas me ensinaram muito, inclusive sobre a filosofia do jogo, né? A filosofia. Então isso me encantou. Não o jogo propriamente dito, mas assim, como eu poderia transcender aqueles princípios, né, que regiam os jogos corporais no basquete, no vôlei, no handball e aplicá-los na minha vida, no meu cotidiano. Então isso até hoje me é muito caro, muito caro. Eu no segundo período, em 1985, segundo ou terceiro período, não me lembro, eu fui fazer dança. E conheci a professora Ana Célia. E imediatamente, no período seguinte, eu fui chamada, ela chamou, né, não só a mim, como outros colegas também, na época, para integrarem o grupo de dança da UFRJ, um projeto que estava sendo reativado, o projeto desse grupo já existia desde os anos 40, mas ele foi desativado e aí estava sendo reativado nesse ano. Então eu integrei o grupo de dança. Então, na verdade, foi uma inserção crescente, né, cada vez mais intensa. Nós ensaiávamos um grupo que foi de 1985 até 1994, né, que eu inseri o grupo de dança como entre bailarina e produtora cultural. Né. Então, nós nos profissionalizamos no grupo de dança, como bailarinos e copartícipes também, nos processos de composição também, coordenados pela professora Ana Célia. E esse foi meu laboratório, né, de formação aqui na Escola de Educação Física, fui no grupo de dança. Fui monitora de natação também durante 2 anos. Quem era meu supervisor, eu tinha o professor Valdir, era meu supervisor, a professora Lívia Prestes Lemos da Silva, que já está aposentada, e a professora Eliette também foi minha supervisora, a professora Márcia Fajardo também foi minha supervisora, que também já está aposentada. Dessas pessoas, o professor Valdir que ainda está ativo. Então também foi uma experiência incrível, porque eu também levei para a minha vida, para o meu cotidiano, os princípios que regem a ação corporal na natação, no deslocamento do corpo no meio líquido, né? Então toda essa relação, né, com a água, os princípios que regem esse deslocamento do corpo na água, eu guardo comigo até hoje e aplico na minha vida, no meu cotidiano. Então, assim, mas foi o meu grande laboratório, né, no meu espaço de formação aqui na Escola de Educação Física, foi no grupo de dança. Além das disciplinas que eu cursava, nós ensaiávamos 8 horas por dia, e nós participávamos de eventos nacionais e internacionais, chegamos aí ao México, enfim. E foi um campo de experimentação muito rico para mim, na minha formação como docente, na minha formação como artista, pesquisadora da dança, né? E na verdade, como pesquisadora e como docente das artes do corpo, uma escola que eu acredito que seja uma escola do corpo, como é a Escola de Educação Física e de Dança hoje. Então, assim, foi essa a minha trajetória, foi exatamente isso. Em 2003 eu me mestrei, eu busquei meu mestrado em Tecnologia Educacional nas Ciências da Saúde, aqui no NUDES, na UFRJ, no CCS. Eu fui orientada pela professora Anitta Leandro, onde eu, dentro de uma perspectiva transdisciplinar, a minha dissertação foi interligando a dança com o audiovisual, com o audiovisual não, com o cinema. A minha dissertação de mestrado foi dança e cinema. E depois eu fundei um grupo de pesquisa, onde fundei junto com outros professores, alunos e técnicos aqui da escola também, onde nós demos continuidade às pesquisas e às produções de ensaios audiovisuais com base nas simbologias dos orixás, porque essa é a minha história também, né, como eu contei, né, na verdade, assim, no meu histórico de
formação de corpo, né? A música e a dança me foram apresentadas ainda na barriga da minha mãe, nas gírias de Umbanda, que minha avó tocava todas as tardes de domingo na minha casa. Então, na verdade, os sambas de roda, os sambas de caboclo, né? As gírias de Preto Velho, as gírias de Exu, foram os momentos, os espaços onde eu aprendi música e dança. Então isso era muito forte, estava muito impresso no meu corpo, marcado no meu corpo. Então nós desenvolvemos, né, com a formação que eu obtive no meu mestrado, nesse grupo nós produzimos vários ensaios audiovisuais com base nas simbologias dos orixás. Um deles é Maré Maré, que é com base nas simbologias de Oxumaré. E esse trabalho foi o trabalho que me levou para o doutoramento na Unicamp, onde a minha tese de doutorado foi a produção de um filme, de um curta-metragem sobre corpo poético dançante e as simbologias da pombagira. E o nome desse filme chama-se Senhora da Encruzilhada, Perspectivas Dialógicas da Dança com o Audiovisual. Ele foi, a minha tese foi aprovada com louvor e indicada para a publicação. E quando eu terminei meu doutorado, eu terminei em 2014, e em 2015 eu já estava trabalhando na gestão à frente do Departamento de Arte Corporal e dos cursos de dança. O primeiro curso de dança da UFRJ foi criado em 1993, implementado, começou em 1994, curso noturno, o bacharelado em dança junto com o bacharelado em educação física. A professora Ana Célia foi muito atuante nessa criação. Eu fiz parte do corpo docente fundador desse curso de bacharelado em dança, que foi o 4º curso público de dança do país. Nesse ínterim, eu fui participando e ocupando espaços na linha de frente do Departamento de Arte Corporal e também dos outros cursos de graduação que foram surgindo, que foram criados. Os outros dois foram pelo programa Reúne, foi um programa de expansão das universidades, né? Então, aqui na UFRJ, fazendo parte do Reúne, nós criamos o curso de licenciatura em dança e o curso de bacharelado em teoria da dança. Aí foi uma equipe proponente, fiz parte dessa equipe, fui eu, professora Marina Estalva, professor Marcos Vinícius Machado de Almeida. Então essa equipe proponente trouxe esses 2 novos cursos, também noturnos, né? Então eu já estava, e o professor Frank Wilson também. Então eu e Frank já estávamos na linha de frente, né, do Departamento de Arte Corporal já há muito tempo, e como coordenadores do curso de bacharelado em dança ou como chefes do departamento, e com a criação dos 2 novos cursos, outros coordenadores chegaram, essa equipe gestora se ampliou. Como sempre, eu nunca consegui trabalhar sozinha, né? É sempre tudo muito compartilhado, e cada dia que passava eu entendia que esse compartilhamento tinha que ser cada vez maior. E aí então, quando eu volto do meu doutorado em 2015, eu volto a colaborar na linha de frente do departamento, dando minhas aulas de técnica da dança e fundamentos da dança. E quando eu retorno do meu doutoramento, em 2015, participando das congregações, da escola, dos colegiados, das discussões, em meados de 2015, um grupo da própria Escola de Educação Física traz o meu nome e o nome da professora Ângela Bretas, minha grande marida, porque era o primeiro bom dia e o último boa noite, minha linda, querida amiga, para que nós viéssemos como candidatos à direção seguinte. E aí então, um pouco reticente, na verdade, a Ângela seria a cabeça e eu seria a vice, mas a Ângela não quis, então eu acabei vindo para a cabeça e ela foi a vice, mas isso não importou muito, como não importa hoje, né? Eu e o Alexandre Palma, como eu e a Ângela, a gente faz uma direção muito distribuída, né? muito igual. Ele é tão diretor quanto eu, como ela é tão diretora quanto eu também. E aí, o que foi bacana nessa primeira experiência aí, de eu e da Ângela como candidatas, foi que nós viemos e nós ganhamos as eleições, né? Primeiro, predominantemente pelo segmento discente, né? O segmento discente votou na gente assim, maciçamente.
Os docentes também, nós perdemos uns técnicos, mas muito pouco, então a gente ganhou, né? Mas, e assim, sendo em 2 mulheres pretas, né? Também foi incrível. Né? E o que foi incrível também, que eu preciso dizer que foi incrível, a eleição, o resultado da eleição saiu a 1h40 do dia 4 de dezembro. Para mim, muito significativo e simbólico, porque na minha religião é um dia onde a gente homenageia uma grande Abá, chamada Nhansã, e que é a minha mãe. Eu sou, na verdade, Oxóssi com Nhansã. Então, para mim foi muito significativo esse resultado, essa apuração acabar a 1h40 do dia 4 de dezembro de 2015. E aí, uma coisa mais impressionante ainda foi que eu fui nomeada, né, junto com a Ângela, no dia 6 de janeiro de 2016. 6 de janeiro é dia de Reis. Também um dia muito importante na minha religião, que é o dia dos Reis Magos, e que no nosso sincretismo é o dia da prosperidade, é o dia da fartura, é o dia que você tudo você precisa pensar e pedir para cima, para frente, né? Para amplidão das coisas boas, da positividade. E quando eu vim com o professor Alexandre Palma, nós na primeira vez, né, nós concorremos com outra chapa, que vinha o professor Leandro com o professor José Maria. E da segunda vez, quando eu vim em 2019, eu já não concorri com chapa, eu já fui chapa única, o professor Alexandre Palma. A gente brinca, né, que a gente não sabe se é porque a escola estava muito satisfeita ou porque a coisa é tão difícil que ninguém queria, enfim. Mas não importa, né? Importa que a gente estava fazendo um trabalho muito bacana e a gente não queria parar de fazer o trabalho que a gente estava fazendo, por isso a gente veio outra vez. Também foi um grupo também que apoiou, né? A gente quando veio, não viemos sozinho, um grupo que apoiou, e mais uma vez eu fui nomeada no dia 6 de janeiro de 2020, eu e o professor Paulo. Então, assim, na continuidade, em 2018, a gente acabou fundando um outro grupo de pesquisa, que hoje está cadastrado no CNPq, chamado Grupo de Pesquisa Ancestralidades em Rede, que tem mais de 14 instituições públicas e privadas, formais e não formais, de ensino, criação e pesquisa, integradas nesse grupo, né? E esse grupo, na verdade, ele discute tudo que ele faz, né, em torno do corpo preto como protagonista nos espaços de formação na contemporaneidade. Então, você falou sobre essa questão do preconceito, e a gente queria saber de você se isso ainda tem alguma resistência aqui na FD em relação a esse machismo, esse racismo, por ser do sexo feminino, negra, enfim. Você pode falar um pouquinho pra gente também sobre isso? Posso, claro. Assim, hoje na Escola de Educação Física e dança, nessa Escola do Corpo, a gente recebe muito menos queixas de alunos, de estudantes, do que a gente recebia antes. Porque assim, na nossa primeira gestão, era quase que todo dia a gente recebia estudantes no gabinete, né? Reclamação de assédio sexual, assédio moral, homofobia, transfobia, racismo. A gente percebe que esse ano reduziu bastante, mas a gente não sabe dizer se é porque a gente teve 2 anos aí de distanciamento social e, na verdade, a gente ainda está retornando, né? Nem todo mundo já retornou, e a gente está com pouco tempo de convivência no presencial ainda, né? Então, eu acho que o ano que vem a gente vai ter um termômetro melhor sobre essa situação. Realmente, esse ano, a gente não teve uma procura de estudante se queixando, tá? A gente teve algumas manifestações na ouvidoria, mas não foi sobre isso. Foi mais sobre o professor que não queria voltar, que não queria dar aula presencial, essas coisas. Mas eu acredito que ainda exista, mas foi o que eu te disse, eu não sei se as pessoas se cansaram, se a gente venceu pelo cansaço, né?
ou se elas realmente estão refletindo, porque também uma coisa que é muito importante de dizer, esse grupo de trabalho, esses grupos todos, essas equipes com essas pessoas todas, né, a gente conseguiu trazer 20 novos corpos de docentes para essa escola. Assim, nos primeiros 5 anos que a gente atuou, foram 20 novos professores e muitos também se aposentaram. Quer dizer, dentre os que se aposentaram, pessoas, né, docentes bacanas e docentes não tão bacanas, né? É importante dizer isso, né, gente? Então, assim, e desses corpos novos que chegaram, todos eles estão com gás, muito gás, estão trabalhando pra caramba, estão todos envolvidos em projetos, em comissões. Então, assim, a gente renovou muito, né, quer dizer, consideravelmente, né, esse corpo docente da escola, esse sangue da escola, né, esse oxigênio da escola. Então, eu acredito também que isso deve estar interferindo, né, nessa baixa do preconceito, nessa baixa da discriminação, né? São outras pessoas com outras perspectivas, né? Que trazem também outras questões, né? E, enfim, então acredito também que isso tenha interferido, esteja interferindo. Então, Kátia, a gente também queria saber de você, hoje aqui na FD, se você pudesse mudar algo, o que você mudaria? Olha, eu vou dizer para vocês o que eu digo quando eu estou em banca de mestrado e doutorado. Eu pergunto sempre, né? Agora eu vou dar o bisu das minhas ambições. O que falta no seu trabalho, né? Aí é sempre aquele silêncio. Minha querida, meu querido, o que falta no seu trabalho é continuar. Entendeu? Então, porque o processo artístico, né, a dança me ensinou muito esse processo de criação, porque no processo de criação artística a gente não tem um conjunto de procedimentos prévios. A metodologia no processo de criação artística, ela vai te apontando os procedimentos a serem adotados. É assim. É o campo de experimentação que vai te dizendo os procedimentos que você deve adotar. E assim você vai construindo a sua metodologia. Então, ser artista docente pesquisadora das artes do corpo me deixam com esse arejamento, com essa porosidade. Então, cada dia é um dia. Cada situação é uma situação e não adianta você ter uma receita, não existe uma receita para você lidar com corpos, porque cada corpo é um corpo, cada corpa é uma corpa. Então, eu acredito muito, né, nesse processo que ele se constrói. E no andamento no decurso dessa construção, a gente vai se municiando e colhendo elementos para que a gente possa estar atuando no processo de transformação. Entende? Porque cada corpo, cada dia é um dia, cada corpo é um corpo, cada corpo é uma corpa, cada problema é um problema. Não existe, é difícil. Quem conseguir, eu até, né, vou bater palma, exatamente, mas assim, dirigir a escola de educação física, uma cartilha para você, não tem, não dá, entendeu? Então é isso, o que eu faria para mudar é continuar, não continuar a pessoa, continuar a ideia do projeto, desse projeto. Então,
Kátia, a gente quer te agradecer. Eu que agradeço a vocês. Você é linda, maravilhosa. Muito obrigada de verdade. Vocês são.